da sua aplicabilidade efetiva, certo? Então, os partidos políticos deveriam ser... Pera, deixa eu só ver aqui. A Constituição pode intervir em artigo... A Constituição pode intervir em artigo de constituições religiosas. Ô, Arnaldo, eu não entendi muito bem a pergunta. Detalhe ela para mim por escrito, ou até mande áudio se você quiser. Se pode haver uma interferência constitucional, pode. Na verdade, não é a Constituição que vai interferir. Você tem a Constituição e você tem normas, regulamentos e prescrições que às vezes se encontram de forma opositiva à Constituição, ou seja, que são inconstitucionais, certo? Mas detalhe para mim essa pergunta aí, Arnaldo, por favor. Só para eu entender muito, só para eu entender melhor e poder te detalhar e te dar uma resposta mais específica. Então, os partidos políticos, eles vão existir, pessoal, de maneira a garantir que as atividades políticas sejam exercidas e, de forma consequente, que o exercício da democracia seja também assegurado. Viu? São agremiações? Sim, agremiação é tudo aquilo que você pode usar para agregar pessoas. Agora, o nome técnico que você vai utilizar pode variar. Então, assim, você pode entender que é uma agremiação partindo do pressuposto que nós estamos falando de unidades políticas, que buscam agregar pessoas que têm uma mesma linha ideológica. Ou seja, os membros de determinado partido são pessoas que se afiliaram por terem afinidades com a linha ideológica do partido e por aí vai. Beleza? Deixa eu ver aqui, João. São quadrilhas na maioria. Não, a gente está falando de partido político, a gente não está falando do Vitória. Você está misturando as coisas. Uma coisa de cada vez. Arnaldo pergunta. Por exemplo, em uma igreja que tem sacrifícios vivos, porém no Brasil seria como a pena de morte. Essa igreja abrir aqui no Brasil, a Constituição pode intervir nesse sacrifício? Perceba, Arnaldo, a gente vai ter nesse caso, você está falando de sacrifício de pessoas, não é isso? Você vai ter nesse caso um conflito constitucional, em que você vai ter de um lado o princípio da liberdade de culto e do outro você vai ter o princípio que protege a vida, certo? E nesse caso você vai ter que fazer uma análise de sopesamento. A gente já viu isso quando a gente estava discutindo as antinomias jurídicas, os conflitos entre normas, que podem ser conflitos decorrentes de normas regras ou de normas princípios, normas principiológicas. Então, nesse caso, a gente vai ter uma demanda de natureza principiológica. Por quê? Porque a gente vai ter de um lado o princípio que protege a liberdade de culto e o outro que protege a vida. E nesse caso concreto e específico, eu acredito que a decisão adequada de o Supremo Tribunal Federal se posicionar, porque é ele o responsável por interpretar a Constituição, é de que a vida deve ser preservada, porque ela não pode ser reconhecida como um bem disponível, certo? Por conta dessas questões. Mas perceba que nesse caso, quem vai interferir não é a Constituição. Quem vai interferir é alguém
que esteja representando os interesses da coletividade, via de regra o Ministério Público, suscitando a proibição de que aquela instituição funcione ou de que ela pratique tais atos funcionando. Beleza? 100%? Então, os partidos políticos vão atuar garantindo a atividade política, e assegurando também o exercício da democracia, certo? No Estado brasileiro, nós temos uma democracia participativa que vai ter por característica permitir que as pessoas, que os cidadãos, portanto, exerçam poder de forma direta ou através dos seus representantes. Como é que o cidadão exerce o poder de forma direta? A partir do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. E de maneira indireta, como é que ele exerce o poder? Escolhendo os seus representantes, políticos, aqueles que vão atuar no poder executivo e no poder legislativo, na condição de políticos, na condição ou de gestores que adotam ou que podem adotar medidas pertinentes à gestão administrativa do Estado, ou atuando em funções legislativas ligadas à criação de leis e à fiscalização dos atos do poder executivo, certo? Então a gente tem, por característica dessas instituições políticas, o fato de que elas dão materialidade à democracia nacional, porque é muito mais fácil você vincular pessoas a agremiações políticas, a partidos políticos. Percebam, hoje em dia já é tão difícil você ter um candidato que haja de forma coerente, que haja de maneira uniforme com os ideais ou com aquilo que é pregado pelo partido. Principalmente porque hoje os partidos políticos se descaracterizaram por completo. Praticamente você não tem hoje mais partidos ideológicos, partidos que mantenham a sua base ideológica e escolham membros, pessoas para fazerem parte, que sejam pessoas ligadas àquela corrente ideológica. Hoje, você vai ter os partidos políticos se adequando e os eventuais pleiteantes a fazer parte do partido se colocando em razão do que é mais fácil, do que é mais viável, do que é mais vantajoso. Se o partido X tem determinada linha ideológica e aparece um candidato querendo se afiliar àquele partido, e se esse candidato for um grande puxador de votos, não tenha dúvida que o partido vai aceitar esse cara, vai colocar ele para dentro. Por quê? Porque o partido precisa estar ocupando cargos de poder para sobreviver. Então, de nada me adianta, em termos práticos, ter um partido político que mantém de forma contundente as suas raízes ideológicas, se é um partido que não tem uma pessoa ocupando os cargos de poder. Então, isso conta em muito, isso é muito importante, certo? Então, a premissa de que os partidos políticos são instrumentos para garantir a democracia vai também encontrar respaldo constitucional. E aí nós temos a nossa Constituição estabelecendo o princípio do pluripartidarismo. E o que nos diz o princípio do pluripartidarismo? Que o Estado brasileiro poderá contar com vários partidos. Não existe uma limitação específica de partidos políticos. Eu posso ter a criação de partidos, desde que os elementos constitucionais mínimos, os preceitos constitucionais mínimos sejam alcançados, certo?
Ora, existem duas características fundamentais dos partidos políticos que nós precisamos reconhecer. A primeira delas é que o partido político tem que ser de natureza nacional. Ou seja, o partido político não pode se colocar como um partido regional ou como um partido que tem influências ou características atreladas a determinada região do país. Não, eu não posso, eu não posso criar um partido. Partido Social Baiano. Não posso. Por quê? Porque todo partido político tem que ter nível nacional. Ou seja, os partidos eles devem ter a possibilidade de atuar em qualquer parte do território nacional, certo? Então, essa característica da natureza nacional é extremamente importante no sentido de se dar segurança jurídica à estrutura partidária, certo? Essa estrutura jurídica, a da segurança, ela se baseará, ela se baseará na ideia de que todo partido político precisa contar com uma correspondência e, sobretudo, com adesões em diversas partes do país. A eventualidade de você ter partidos políticos localizados apenas em regiões do país, em estados da federação ou em municípios, poderia inclusive se tornar algo perigoso. Por quê? Porque se abriria precedente para movimentos separatistas, como nós já encontramos em tempos atrás, certo? Então, para evitar esse tipo de situação, todo partido político é estabelecido em caráter nacional, beleza? Pessoal, me dê um minutinho só, eu retorno em um segundinho só, vou pegar o material aqui, me dê um segundo, retorno agora. Não sai daí não. Oi, pessoal, deixa eu ver aqui. Pessoal, como é que tá a conexão? Estão vendo direitinho? Como é que tá áudio e imagem? Olha, seu carro dizendo que a aula tá maravilhosa. Uma coisa. Seu carro tá querendo um ponto, é que eu conheço. Essa alma aí tá querendo um Pai Nosso. Deixa eu ver aí. O áudio tá ruim, não é? A imagem tá mais ou menos, mas eu não tenho muito o que fazer não, rapaz. Aqui, se eu cortar, ver se eu consigo uma tesoura na próxima aula para cortar esse cabelo aqui, a imagem vai ficar melhor. Pessoal, de qualquer maneira, se por acaso estiver travando, com alguma, tiver com algum problema da questão da conexão, especificamente da conexão, fiquem tranquilos que de hoje para amanhã eu vou postar essa aula, e aí quando ele vai para postagem, ele não fica com interrupção nenhuma, viu? Ele, ele passa direto, sem qualquer falha.
Agora, de qualquer forma, na medida que eu for tratando de algum ponto ou abordando alguma questão, se não, se não conseguir ouvir, se teve alguma falha que vocês queiram que repita, é só falar, escreva ou mande áudio, viu? Sem problema nenhum que a gente vai e repete aqui. Pessoal, então a gente vai ter os partidos políticos como instrumentos de materialização da democracia, com caráter nacional, e assim, é fundamental que nós tenhamos partidos políticos de natureza nacional, mas o partido político, ele vai contar com uma característica diferente em relação às demais às demais pessoas jurídicas. É o fato de que o registro dele é um registro feito de forma especial, não é um registro qualquer. As demais instituições, as demais pessoas jurídicas, as demais figuras de direito, elas são registradas no cartório de registro convencional. Os partidos políticos, além do registro em cartório convencional, eles precisam antes serem registrados para que possam existir juridicamente e passar a poder atuar na condição de partidos políticos. Eles precisam ser registrados junto ao TSE, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, certo? Então, olha o detalhe, o partido político tem um aspecto diferente das demais pessoas jurídicas. É que ele precisa, além dos registros convencionais, ser registrado junto ao TSE, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Servidos aqui? O Tribunal Superior Eleitoral, ele vai ser um órgão estrutural do Poder Judiciário, ele é um órgão do Poder Judiciário, mas que vai contar com uma característica. Ele vai exercer atividades de natureza jurisdicional. Vixe, como é que trava na hora? Então aqui, para respaldar aqui. Pronto, agora já foi. O Tribunal Superior Eleitoral, ele vai ter características dúplices. Ele, primeiro, vai ser um órgão do Poder Judiciário e, portanto, ele vai ter como prerrogativa fazer o julgamento daquelas pessoas que estão direto ou indiretamente envolvidas nos processos eleitorais, certo? Vocês vão ter uma disciplina específica sobre isso, chamado direito eleitoral. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, ele também vai fazer a análise dos elementos de legalidade das atividades e dos fundamentos dos partidos políticos quando da sua formação. O que é que eu quero dizer com isso? É que enquanto os cartórios regulares verificam apenas os aspectos formais, se a documentação está ok, o Tribunal Superior Eleitoral ele vai fazer uma análise de mérito. Ele vai fazer uma análise referente à matéria para verificar se aquela unidade, se aquele partido político que pleiteia o seu reconhecimento efetivo, se ele preenche, além dos requisitos formais, os fundamentos materiais que são imprescindíveis. Porque às vezes você tem toda a adequação documental, mas em termos práticos, você tem elementos que inviabilizam que esse partido político possa ser registrado. Então vamos imaginar, por exemplo, que um determinado partido político pretenda se estabelecer como tal e que o número de assinaturas está ok, nos diversos estados da federação, com
representação dos percentuais estabelecidos pelo Código Eleitoral, todos os elementos que poderiam guarnecer os registros formais desse partido político, então ok. Mas acontece que, eventualmente, você vai encontrar um aspecto que não tem natureza apenas formal, mas que traz um vício de natureza material. Então vamos imaginar que se esteja pleiteando a criação do Partido Nazista Brasileiro. E aí esse Partido Nazista Brasileiro é apresentado como proposta, ou seja, se faz a apresentação de proposta para registro desse partido junto ao TSE. E o TSE verifica que, do ponto de vista formal, todas as assinaturas, todos os registros, a quantidade de pessoas, a pulverização dessas pessoas em tantos estados da federação previstos no Código Eleitoral foram plenamente contemplados, mas, nesse caso especificamente, o vício não vai ser de natureza formal, vai ser de natureza material. Por quê? Porque o TSE não pode deferir o pedido de registro de um partido político que tem fundamento ideológico de natureza segregatória, racista, preconceituosa, que traz como uma das suas bandeiras a segregação entre as pessoas. Então, nesse caso, só para citar um exemplo, e a gente cita um exemplo até radical para a gente poder visualizar, a gente identifica que a atividade do TSE não é apenas de fazer uma verificação do ponto de vista estritamente formal, mas também de analisar o mérito. Por quê? Porque o que é apresentado junto ao TSE é o esboço do estatuto daquele partido político, certo? E aí ele vai analisar, vai ver quais são os objetivos, qual é a linha ideológica, de que maneira se posiciona, quais são os parâmetros básicos de conduta dos seus membros, qual é o código de ética dos seus membros, como é que os seus membros devem se posicionar. Deixa eu ver aqui. Travou agora? Ó, pessoal, façam o seguinte, se eventualmente travar a imagem, o áudio, se for algo que der para vocês pegarem, perfeito, sem problema. Mas se for alguma informação que vocês não consigam, que algum de vocês não consiga pegar, é só pedir para repetir ou para detalhar algum ponto que eu falo normalmente. Viu? Agora, fiquem tranquilos também em relação a esse conteúdo, porque, como eu falei, ele vai estar disponibilizado e quando ele é colocado no YouTube, no link do YouTube, vocês ouvem sem interrupção. Beleza? Pessoal, a gente começa a tratar agora as temáticas pertinentes às empresas individuais de responsabilidade limitada, as famosas EIRELIs. As EIRELIs foram criadas, elas foram pensadas e criadas com duas finalidades básicas, fundamentais. A primeira delas é retirar da informalidade uma massa imensa de trabalhadores informais que prestavam seus serviços sem qualquer tipo de vínculo com o Estado, certo? A empresa individual de responsabilidade limitada, ela estabelece como parâmetro básico das suas atividades permitir que um sujeito, pessoa física, que atue sozinho, somente ele e mais ninguém, pudesse criar uma figura de direito, pudesse criar uma figura jurídica para atuar no seu âmbito de atividade, sendo registrado pelo Estado, ou seja, passando por um processo de formalização. O que é que acontece quando isso se dá? Em primeiro lugar, o sujeito passa a ser registrado,
passa a ser controlado, fiscalizado por parte do Estado, certo? De certa maneira, esse sujeito passa, a partir do momento em que se registra como Eireli, ele passa a realizar determinados tipos de contribuição. Isso vai lhe trazer como vantagens o fato de que esse sujeito vai estar muito mais protegido do ponto de vista das suas relações de ordem previdenciária. Então, por exemplo, o sujeito que registra a sua atividade na condição de Eireli, se ele, por exemplo, contrai uma doença, hipoteticamente tem que passar um período sem trabalhar, ele pode receber um benefício em razão disso. Sendo que se ele não está registrado, se ele não tem nenhum vínculo formal com o Estado, ele ganha pelo que ele trabalha, ele ganha enquanto ele está atuando, mas ele não tem nenhum tipo de segurança, certo? Ele não tem nenhum tipo de segurança em relação àquela sua atividade. Ou seja, a ideia da Eireli é exatamente para se trazer um benefício de mão dupla, permitindo que o Estado se beneficie com uma figura jurídica que passará a contribuir de certa forma, e para o sujeito que se formaliza, que se registra na condição de Eireli, ele passa a ter alguns benefícios que antes ele não teria, certo? Então, passará a ter o exercício de uma atividade empresarial por uma única pessoa. Antes, nós tínhamos a atividade empresarial, aquela voltada antes nós tínhamos apenas a sociedade como figura jurídica que teria a possibilidade de gerar lucro e repartir o lucro entre as pessoas. Com a Eireli você já viabiliza a possibilidade de o sujeito na condição de pessoa física, individual, ele trabalhar e formalmente ter acesso a esses benefícios. Haverá em relação a essa pessoa jurídica uma responsabilidade limitada. Vocês vão ver isso também em direito empresarial, que é uma das formações de pessoas jurídicas na condição de sociedades, em que você tem as pessoas jurídicas, as empresas de responsabilidade limitada, em que o patrimônio da pessoa jurídica não vai se confundir com o patrimônio da pessoa física. Então, a pessoa jurídica vai responder até os limites pertinentes ao patrimônio da pessoa jurídica, ou seja, ao patrimônio social da Eireli. Isso faz com que o patrimônio individual do sujeito não seja tocado. Há uma redução da informalidade, com a consequente regularização da situação desse sujeito, ou seja, ele deixa de estar na condição de informal, certo? Ele passa, portanto, a exercer atividade não apenas legalizada, mas respaldada por parte do Estado. O sujeito que atua na condição de titular de uma Eireli, ele tem condição, inclusive, de se enquadrar no Simples Nacional, optando, além disso, pelo vínculo tributário que melhor se adapte para o tipo de atividade que ele desempenha. Na verdade, é algo que foi pensado preponderantemente para tirar da informalidade aquelas pessoas que já trabalhavam anteriormente sem qualquer tipo de registro formal e que estavam em uma situação de muito maior vulnerabilidade, por exemplo, certo? Então você pega, por exemplo, um sujeito que tinha uma carrocinha de cachorro-quente, ou sujeito que tinha uma máquina de moecano, ele tinha um carrinho para fornecer cana de açúcar, caldo de cana. Aí você pega esse camarada que estava na completa informalidade e tem a condição de ele trabalhando sozinho, se registrar na condição de Eireli, sair da informalidade, de certa maneira contribuir para o Estado e ter acesso a determinados benefícios.
O INSS trabalha em função da Eireli, não é em função da Eireli. Perceba que a contribuição que esse sujeito vai realizar pode se atrelar, pode se atrelar à condição que ele pode eventualmente se encontrar se ele precisar parar de atuar. Ou seja, o vínculo não é diretamente com a Eireli, mas ele, na condição de alguém que está vinculado a uma Eireli, ele pode receber um benefício. Agora mesmo com problema com vida anterior, sim. Sim, seu Carlos. Inclusive, a gente tem situações como essas voltadas diretamente para trazer algum tipo de benefício para aquelas pessoas que estão em situação de maior fragilidade social, pessoas que estão efetivamente em situação de maior fragilidade social. Travou? Já voltou agora? Travou para todo mundo? Me dê um retorno aí. Aí, João, seu Carlos disse que tá tudo beleza. Você é meio mentiroso que eu lhe conheço. Eu lhe conheço de alguns anos e eu sei que você não é muito afeito à verdade, não. Eu acho que você tá mentindo só para bagunçar minha aula, rapaz. Você não tem vergonha, não, rapaz? Ou então é o computador, seu computador que deve estar bichado. Oi. Certo. Joga, eu vi muito cortado. Eu vi realmente muito cortado. É, o que é que tem, o que é que tem de característica? É, a Eireli, a Eireli, ela vai estabelecer a responsabilidade limitada. Pronto, agora tô ouvindo. Tente falar novamente aí. Tente falar novamente aí. Na verdade, tem o seguinte: não, a diferença não é da Eireli para limitada, é a diferença da Eireli para uma sociedade. A Eireli, ela tem natureza de limitada. Por quê? Porque a sociedade limitada é gênero. Você pode ter tanto uma sociedade convencional limitada, como você pode ter uma Eireli que tem natureza limitada, certo? A diferença da Eireli para a sociedade é que para uma sociedade você precisa de pelo menos dois sócios. Na Eireli eu posso, na condição de pessoa física, criar uma figura jurídica vinculada apenas a mim e não a, no mínimo, duas pessoas, certo? É, o fato de ser necessário integralizar sem salários mínimos para constituir a Eireli é um dos fundamentos que vai dar garantia para que as pessoas possam celebrar negócios jurídicos com ela, com aquela Eireli, tendo a segurança de que caso surja algum tipo de dívida, algum tipo de demanda jurídica que implique, por exemplo, em uma indenização, haverá respaldo econômico da pessoa jurídica que a
para que para que a dívida seja satisfeita. Na verdade, essa é uma das diferenças que eu cito, isso está até no último slide que a gente colocou, da Eireli para MEI, que é a figura do microempresário individual. Essas daí, do MEI, elas se vinculam ao CPF do indivíduo. Então, o microempresário individual, ele tem menos prerrogativas, ele vai ter menos prerrogativas de benefício, digamos assim, no sentido de que ele responde pelas dívidas que eventualmente forem aplicáveis à pessoa jurídica que é atrelada a ele, mesmo porque ele não tem a obrigação de integralizar um valor como é o da Eireli, certo? A finalidade fundamental da Eireli é de se estabelecer vínculos que permitam que o Estado possa ter uma segurança jurídica maior em relação àquelas pessoas que têm, que desempenham atividades na informalidade e que têm a possibilidade de se regularizar, de se formalizar. Estão ouvindo aqui? Tá direitinho? Direitinho? Joga verifique. Eu tô achando que é sua conexão. Porque até quando você tava mandando o áudio, tava bem cortado. Tanto é que eu ouvi alguns trechos